Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. Mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, com os servos do Senhor, para prestarmos um culto a Deus. O salmista disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amados de Jesus Cristo, o desejo de todo crente é aproximar-se mais de Deus. E para aproximar-se de Deus é necessário que o coração esteja puro. E Deus pode moldar e mudar a nossa história. Tirar o nosso coração sujo e limpar com o precioso sangue de Jesus Cristo. Cria em mim, ó Deus. Com o coração desejando ter o coração limpo, ter o coração puro, renovado pelo Espírito de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É possível ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser
ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amados de Jesus Cristo, na força do homem, não conseguimos nunca ser um homem segundo o coração de Deus. Mas, tendo o temperamento controlado pelo Espírito Santo e sendo dirigido pelo Espírito Santo, tendo esse glorioso executivo de Deus na nossa vida, o Paracletos, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, nós podemos ser um homem, uma mulher de Deus, que agrade, louve, exalta, glorifica e que tem intimidade com Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Só a bondade de Deus segue a nossa vida desde o seu nascedouro por toda a eternidade. O salmista dizia em o seu salmo: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é algo tremendo. Bondade de Deus seguindo o nosso viver. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és sal, tu amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tal, tu amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tal, tu amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A bondade de Deus não falha. Oh, amados de Jesus Cristo, não sei como você vê, como você crê e como você percebe as coisas. Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Endireite o seu caminho. Acerte sua situação com Deus. Se tem cometido pecado, arrependa-se. Abandona o pecado e estreite a sua relação com Deus. Cuide da tua eternidade. Cuide da tua salvação. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Cristo não tardará. Ele irá voltar. Não tardará. Cristo irá voltar. Eu creio, Senhor. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá
dará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estar na tua presença juntamente com os meus irmãos em Cristo, te adorando na beleza da tua santidade, agradecendo pelo imenso amor para com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela salvação que tem em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai eterno, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo que norteia a minha vida para que eu continue no caminho do Senhor, que não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu possa continuar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor Deus tem derramado, Pai Santo, nas nossas vidas, mas a bênção maior é de ter o Senhor Jesus nos nossos corações, no meu coração. Obrigado desde já pelo teu servo que irá trazer a mensagem, Pai, para nós. E ainda, Pai, eu quero te agradecer pelos meus pecados. Sonda, meu Deus, e tu que conheces o meu coração. Tire de mim tudo aquilo que eu tenho pecado contra o Senhor e sempre me conduz nos seus santos e retos caminhos. Obrigado por aquele sangue vertido na cruz do Calvário, que tem poder para perdoar todos os meus pecados, o pecado do mundo inteiro. Por isso que o Senhor Deus veio para salvar e buscar aquele que está perdido, no qual eu fazia parte, Pai. E tem pessoas ainda que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por isso, Pai Santo. Obrigado pelo teu imenso amor. Muito obrigado por esses louvores, Pai. Mesmo às vezes com dificuldades, mas eu sei que o Senhor Deus o recebeu com aroma suave diante de ti. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos reunidos como igreja de Deus, prestando culto de louvor, gratidão e adoração ao nome do Senhor. Série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu, em sua 15ª mensagem, e terceira mensagem sob o tema Ouvindo e Crendo na Palavra. Nós prezamos pela doutrina bíblica de uma forma clara,
limpa, real e objetiva. A Bíblia é palavra de Deus. E prezamos por pregar a palavra do Senhor. A doutrina vem de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus, que ilumina o nosso ser, a nossa alma, por completo. E cremos e obedecemos e proclamamos Jesus, o único caminho para o céu. Nessa série de mensagens que já falamos por outras 2 vezes, começando pela condição para a vida eterna, e a condição estabelecida e criada por Deus, por Cristo, que é Deus, é ouvir e crer. E, por consequência, cabe ao que ouve e crê, obedeça o que foi dito, o que foi ensinado, e que pratique a prática estabelecida. E, em segundo lugar, é ter, por ouvir, crer e obedecer, certeza absoluta de que somos salvos pela graça, por meio da fé, de que é obra de Deus a salvação, porque é de Deus a salvação e é de Deus a promessa de que, se crermos, recebemos perdão para todos os nossos pecados, nascemos de novo e viveremos para todos sempre em Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Crer de todo o coração. Crer fielmente. Procurar viver em santidade, porque quem nos chamou para a sua eterna glória é santo. Então, em toda nossa maneira de viver, nós temos que procurar viver em santidade, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O amados de Jesus Cristo, escolhemos ou fomos escolhidos para estarmos falando sobre João capítulo 14, 6, que é o texto áureo desta nova série de mensagens. João 14, 6, que está escrito. Vamos todos juntos. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós estamos meditando em João, capítulo 5, versículos 24 e 25. João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Vamos todos? Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Santo Deus, Santo Espírito de Deus, Deus Salvador, ilumina-nos, abra o nosso entendimento. Perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões, as nossas culpas, os nossos pecados.
Purifica-nos no sangue precioso do Senhor derramado na cruz do Calvário. Dá-nos livre acesso à tua palavra e ao teu Espírito Santo, para que possamos, daqui para frente, sermos melhores do que fomos até então. Então te pedimos auxílio, ajuda, direção e iluminação. Apaga as nossas transgressões. Purifica-nos e torna-nos limpos. É a minha oração, suplicando-te auxílio no nome de Jesus. Amém. Como falado aos irmãos, nós estamos falando de realidade da ressurreição espiritual e física. Quando Jesus está falando acerca de ouvir e crer e ser uma nova criatura, está falando uma verdade absoluta. Ele está falando com santidade e em santidade. E nessa verdade absoluta, santíssima, com promessa. E ele é fiel no que promete. Se ele está dizendo que o processo da salvação passa nestas etapas mencionadas pelo dono do céu, é que ele sabe quem é, sabe de onde veio, sabe o que veio fazer, o que veio realizar e executar para conceder àqueles que lhe deram crédito, para aqueles que creram e confiaram e viveram para o seu louvor e para a sua eterna glória, a salvação, que traz vida abundante e uma vida que não acaba mais. Eu confesso aos irmãos que sou limitado, sei que há pessoas com mais capacidade intelectiva do que eu, com mais esclarecimento e discernimento do que eu, mas eu creio que com mais capacidade que o homem tenha ou tenha tido, assim como Salomão, que teve o ápice da sabedoria humana, não pode compreender a grandeza da extensão da promessa conferida por Jesus Cristo em dar ao homem a condição plena de, pelo simples fato de crer, por ouvir e obedecer, viver uma vida física, ainda que longeva, após a sua morte física, ter a alma vivendo eternamente, não no plano físico, mas no plano celeste, e não somente a alma, mas o corpo transformado. E eu costumo dizer na transformação do corpo do ressurreto, um corpo sem sangue, uma outra esfera, uma outra forma de vida, e uma vida que não acaba mais. Uma vida sem dor, uma vida sem medo, uma vida sem pecado, uma vida sem angústia, uma vida sem perca, uma vida plena.
a vida estabelecida como ela é desde o princípio da criação do homem. Porque Deus criou o homem para não morrer. Mas entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. E aí todos nós morremos. Mas a providência já estava lá no Éden, da semente da mulher. Então Jesus, o Salvador do mundo, na plenitude dos tempos, veio, se fez carne e habitou entre nós. E ele veio com um propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? A humanidade. Quem pode salvar a humanidade? O Deus Criador de todas as coisas. De que forma pode salvar? Agora, através do seu amor, com sacrifício. Então, com amor sacrificial. Então, fomos alcançados no amor sacrificial de Deus, que não nos criou para a morte eterna, mas nos criou para vivermos para sempre. E agora? Crendo, por ouvir e obedecer, estar com Ele. Não neste mundo, mas em um novo céu, em uma nova fera, em uma nova terra, sob o governo dele, sobre o domínio absoluto dele. Então, essas questões, amados de Jesus Cristo, é importantíssima para que não desanimemos, para que não caiamos na incredulidade das dificuldades existenciais que temos, que vivemos e que passamos, além das tentações, além das investidas do inimigo, minando a nossa força espiritual e querendo a nossa derrota e querendo nos levar para junto de si, para aquele lugar que foi preparado para o diabo e para os seus anjos e para todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, o amor de Deus providencia conserto para a consequência de pecar e do pecado. O amados de Jesus Cristo, sabemos que em pecado nos fez nosso pai e a nossa mãe. Sabemos que todos nós somos pecadores. E a Bíblia nos esclarece que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e o Espírito de Deus não habita nele. Nós estamos falando em processo de santificação, que é uma luta diária do crente consigo mesmo, em seus maus hábitos e maus costumes adquiridos ao longo da sua existência e de portas que foram abertas, dando legalidade para o domínio do inimigo das nossas almas, que mina as nossas forças e as nossas resistências e que nos domina com vícios, que nos dominam com práticas errôneas, práticas que contrariam e que vão contrário à vontade e à santidade de Deus, que nos afasta de Deus e que nos escraviza. Um jugo terrível quando nós deixamos ser dominados pela carne e pelo maligno. Mas, amados de Jesus Cristo, nós falaremos da realidade da ressurreição espiritual. Jesus fala em um tempo
E ele usa esse tempo como uma hora. E nesta hora, deste tempo, que não é cronometrada pelo Cronos, isto é, pelo tempo do mundo, pelo tempo do homem, mas pelo Kairos, pelo tempo de Deus. E esse advérbio de tempo que ele usa, o agora, é algo instantâneo, é algo que acontece de repente quando o homem escuta a voz de Deus chamando. Não que Deus fica em silêncio e não chame. É que às vezes, com a multidão das vozes e dos sons do mundo, o homem não atenta para Deus chamando, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e cearei com ele e ele comigo, e nele farei morada. É uma voz audível na carne, no espírito e na alma. Deus chama e assim: vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus te chama sempre, e ele sempre tem solução para a sua vida, para os seus problemas, para a sua eternidade. A solução para a sua vida está em Cristo. O que você precisa para viver eternamente é ouvir a voz de Deus chamando a ti. Ouça em nome de Jesus. Jesus chamando-te para oferecer, para conceder perdão, para conceder vida eterna, para conceder salvação, para fazer uma mudança, para convertê-lo, para transformá-lo, para te tirar da morte eterna para a vida eterna de forma instantânea, ainda que você tenha vivido muitos e longos anos, muitos e longos dias sobre a face da terra. Esta é a hora da tua salvação. Esta é a hora da tua vida eterna. Essa é a hora da tua ressurreição. Pensando neste texto, pensava em Jesus Cristo indo até a cidade de Lázaro para trazer-lhe a ressurreição, porque desde a eternidade ele já sabia da causa da morte de Lázaro, do que levara Lázaro à morte, de como foi o sepultamento, em que túmulo estava e o que acontecia dentro daquele túmulo com aquele corpo em putrefação, sem vida e sem condição nenhuma de voltar à vida. Ainda que você esteja morto há 60, 70, 80, 90 anos, tem vida para você, tem salvação para você. A hora vem e a hora é esta. Então, e esta é a hora de você
crer que só Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que você delete toda a instrução que recebera desde a sua infância, a religião que você segue, a religião que seguiu os vossos pais, a religião que seguiu os vossos avós, bisavós, tataravós, geração em geração de perdidos dentro da igreja, dentro da religião, dentro dos preceitos, dentro dos costumes. Ainda que você tenha vivido fervorosamente a sua vida religiosa, seja qual for a sua religião, e ainda que seja uma religião cristã evangélica, há muitos perdidos dentro da própria igreja que ainda não descobriram que a hora chegou, e a hora é de mudança, a hora é de transformação, a hora é de salvação, a hora é de vida eterna, a hora é de ter o domínio de Deus na tua vida. Quando Jesus fala desta hora, e ele menciona que ela já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, como está no verso 25 de João, capítulo 5. Os mortos ouvirão. Mortos espiritualmente. As pessoas têm vida. As pessoas falam, andam, sentem, trabalham, passeiam, divertem-se. As pessoas fazem todas as coisas, mas espiritualmente estão mortas em os seus pecados e em os seus delitos, na ignorância, isso é, no desconhecimento de que Deus tem vida. E a vida que Deus tem, e a vida que Deus dá, é diferente da vida física. É uma vida perfeita, é uma vida santa, é uma vida gloriosa, é uma vida que não se acaba. Há um cântico que eu gostava e gosto muito, é que lá não há pranto, nem amargura, lá nunca, nunca se diz adeus, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo, nosso Deus. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os salvos o seu amor. Oh, amados de Jesus Cristo, não posso fazer com que você entenda a amplitude da promessa desta vida concedida pelo dono da vida, pelo Senhor da vida, pelo Deus Criador Supremo, que em Cristo concedeu perdão, salvação e vida eterna. Aquilo que aprendi na palavra é de que Jesus foi nos preparar um lugar. E é um lugar glorioso, maravilhoso. É um lugar onde a luz que brilha e que não se apaga, onde não há noite, onde é sempre dia, onde não se morre, onde não sofre, onde não se enferma, não se adoece, onde não se tem perca alguma, onde a luz não é a do sol, é a luz do próprio Deus. Desse que disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O amados de Jesus Cristo, e é uma promessa desse lugar que foi feito, para o lugar que ele está, na promessa de que ele disse, onde eu estiver,
estejais vós também. Um lugar tem limites. Neste mundo nós temos limites, até para entrar em lugares, porque há barreiras, há portões, há portas, há seguranças, há segredos. Hoje, em alguns lugares, você entra com a identificação pela íris, está registrado lá. Se você não estiver registrado, pode colocar o seu olho, abrir, piscar, fazer o que você quer. Neste aparelho de celular aqui, para você abrir, você pode digitar a senha que você quiser, mas para que você abrir, há uma leitura aqui das minhas digitais. Então eu tenho acesso. Então você não tem acesso ao meu celular. Você não tem acesso à minha casa. Você não tem acesso ao meu carro. Você não tem acesso às minhas coisas. Mas nos céus é prometido por Jesus livre acesso. Sabe por quê? Porque a impressão digital é do próprio Deus. Aberto a todos aqueles que ouvem, para todos aqueles que creem e para todos aqueles que obedecem. Obedecem a Deus, obedecem a palavra. Que não dirigem as suas próprias vidas como eu acho. Questionando, não, mas isso aí não é. Quem escreveu foi homem, isso aí não tem nada a ver. Ah, é assim. Muitos procurarão entrar, mas errarão o caminho. Mas aqueles que ouvirem, aqueles que crerem, na hora propícia, no Kairos de Deus, receberão a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo e Deus. Fé transformadora. Fé que transforma a condição física e espiritual da pessoa que crê, dando a ela certeza absoluta de vida eterna e recebendo, ao mesmo tempo, o livramento da condenação eterna. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam um espírito que não tem carne nem ossos. Como estão vendo, eu tenho certeza de salvação e de ressurreição física e espiritual. Jesus pediu para ser tocado. Vejam o meu corpo em carne e ossos. Você viu que ele não mencionou o sangue? Por quê? O sangue de Jesus Cristo foi vertido, foi derramado até a última gota. E a prova disso é o soldado que com a lança feriu o lado e saiu sangue e água. Quem gosta de estudar vai ver que a condição de sair água, porque dentro do invólucro daquela pele que envolve o miocárdio, já não há mais sangue, mas há a nossa origem, que é da água. Então, sangue nem mas tem vida física. Mas o que mantém a vida é o próprio Deus, o Verbo vivo. Ó, amados de Jesus Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, Paulo fala à igreja de Coríntios: pois o que primeiramente transmiti a vocês foi que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição, a transformação da morte para a vida. Mas, pastor, o senhor está falando aí textualmente acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Mas estamos falando da ressurreição dos que estão mortos sem Cristo e que em Cristo recebem vida. E que recebendo a vida, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição do corpo e da alma. João capítulo 20, versículos 26 e 27. João 20, 26 e 27. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles, apesar de estarem fechadas as portas. Jesus entrou, pôs-se em pé, no meio deles, e disse: paz sejam com vocês. Paz seja com vocês. Aí Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Amados de Jesus Cristo, Jesus ressurreto se deixa tocar como testemunho da sua palavra, que é real. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, e viverá. Toque para crer. Tomé precisou ver para crer. Mas nós, pela fé, nós cremos. Porque Jesus é a palavra. Porque Jesus é a verdade absoluta. E aquilo que Jesus disse, eu creio. E tenho fé. E tenho fé que recebi. E que viverei eternamente com Cristo. Porque eu ouvi, eu criei e procuro obedecê-lo, fazendo a sua vontade, vivendo para o seu louvor. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. E o meu tesouro é a salvação recebida até aquele dia. 1 Coríntios capítulo 15, de 42 a 44. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo. Ressuscita um corpo. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Há também corpo espiritual. Um corpo dentro de um outro corpo. Não, é um corpo dentro do mesmo corpo. Corpo este que agora em Cristo ressuscita com poder, lá de você entender Ezequiel 37, vale de ossos secos. Aquele reboliço. É esse negócio de aonde você vai ser sepultado, você vai ser cremado. Quando crema, aí não tem osso, tem sim. Aquele pozinho é aqui, lá do nosso fêmur aqui, que não tem o que
destrua. As mais altas temperaturas não destroem. Não tá? Não há como destruir isso. E aí, aquele pozinho não é do caixão. Aquele pozinho não é das flores que botou, do véuzinho. Não. Aquilo é o seu osso que sobrou do maçarico, do crematório, e de que é colocado em um moedor, e moe o pó, e põe numa caixinha, aí o cara fala, joga os meus restos mortais lá em Campos do Jordão, joga os meus restos mortais lá em cima. Como chama aquela cidade que você gosta, Marcos? Monte Verde. Um monte em cima do outro monte. Não é? Esparrama pelo mar, ponha no helicóptero, solta na cidade de Barueri. Vai se juntar nesse corpo espiritual para estar eternamente com Cristo. Ou não. Você não ouviu, você não atendeu, você não creu. Como você pode ressuscitar? Tomé teve a oportunidade de ver e colocar o dedo. Você, se é incrédulo como Tomé, você vai ver lá no tribunal. Aquilo que eu disse lá é verdade. Mas só que você não vai poder entrar, porque você não creu. João capítulo 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Amados, a pessoa que é a palavra, a pessoa que é a luz, a pessoa que é o caminho, a pessoa que é a verdade, ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. A ressurreição existe. Existe aquele que venceu a própria morte. Porque ele é eterno. Ele dá prova. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, há uma esperança para o crente. Há uma esperança para o salvo. Há uma verdade absoluta aqui. E por meio da fé, a gente pode crer, esperançar, porque Deus não é o homem para que minta. Deus é verdadeiro. E todo aquele que vive, por que vive agora? Porque creu. Não está falando naquele que continua morto, naquele que ainda não ouviu a voz, naquele que ainda não creu, e naquele que ainda não teve fé. Isso aqui é para os salvos, aqui para você que creu em Cristo, e que vive em Cristo, e que obedece a Cristo, e que está no caminho, e que preserva a sua integridade espiritual. Crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Você vê que para todas essas coisas existe a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ora, põe aí para mim, 1, 2 e 3, Alex, de Hebreus 11. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Dá para entender essas questões? São pertinentes. São coisas para se crer, guardar, viver, testemunhar, para que a hora das outras pessoas chegue. Amados de Jesus Cristo, eu lembro da minha vida infantil, e era Peralta, é claro, não podia ser diferente. É natureza, né? A minha mãe, ela ia me encomendando. Dizia assim para mim, Sebastião, a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar.
ela ia acumulando as coisas. Quando eu menos esperava, entrava, dormia, aí o dia clareava, os pardais cantavam, os sons, tal. Não tinha essa carraiada que tem hoje, essas sonzaiadas. Aí você pio, o pardal começava a piar, tal, aquela preguiça. Aí, na cama, correr para onde? Eu não disse que a sua hora ia chegar, mas Jesus está dizendo que a sua hora vai chegar. E Ele não está dizendo para a sua condenação, mas está dizendo por amor a você. Está dizendo não para te surpreender para açoites, mas está te dizendo para conquistá-lo, para te dar um presente, para te dar a salvação, para te dar a vida eterna. E a hora é agora. A hora é esta. E desculpe não ter uma outra palavra para explicar a sua morte, o seu estado espiritual, mas é enfatizado por Jesus Cristo aqui, de que a sua morte física e eterna está garantida, mas Ele quer mudar esta realidade para te dar a vida eterna, porque Ele pode dar vida para quem não tem vida. E é uma hora gloriosa, é uma hora preciosa, é a maior e melhor de todas as horas. É a hora em que você crê em Jesus Cristo, é a hora em que você nasce de novo, é a hora que você recebe o salvo-conduto, é a hora que você recebe a salvação, é a hora que você recebe o título de filho, é a hora que você recebe o passaporte para o céu. Jesus está oferecendo a você nesta hora, e a hora é esta, e chegou a hora em que os mortos ouvirão. Então, ouça a voz de Deus chamando a você. Jesus está te chamando para te dar vida eterna, uma vida que não se acaba mais, uma vida sem dor, sem amargura, uma vida sem ódio, uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de pureza, de alegria, uma vida de luz gloriosa em Cristo. Jesus quer salvar você. E Ele mostra o seu amor para com você, morrendo no seu lugar, pagando o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ter salvação. E eu posso dizer a você, que mesmo que eu pense, reflita, eu não consigo explicar para você que amor que é isso. É diferente do amor de mãe, é diferente do amor de qualquer ser humano. É um amor sublime, é um amor puro, é um amor santo e glorioso. Jesus está oferecendo para você vida eterna. Ele não quer que você permaneça morto, sem Deus e sem salvação. Ele quer te dar a vida. Receba Jesus Cristo agora no seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me salva, me faça nascer de novo, faz um milagre na minha vida. Eu quero viver para o louvor da tua glória eternamente. Você dizendo isso com fé e procurando uma igreja mais próximo da sua Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa, procure conhecer o Deus da palavra pela palavra, examinando as Escrituras. Que Deus, pois, possa ter misericórdia de você e que possa conduzi-lo a uma igreja onde a Bíblia é pregada. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor em Cristo por ter podido viver para transmitir aquilo que está na tua palavra e de que criei ainda muito pequeno e que recebi
vida, vida em teu nome, vida eterna, vida que não acaba mais. Não nos meus méritos, mas nos teus méritos, ó Cristo. Não pelo amor do meu pai e da minha mãe, mas pelo amor de Deus. Eu creio na tua palavra, que a tua palavra é verdade. E eu mantenho esta palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma semana de vitórias contra o pecado, uma semana de conquistas espirituais. Quarta-feira, se Deus permitir, aqui estaremos para dar prosseguimento nesta série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu. Deus abençoe a todos, uma boa semana no nome de Jesus.